fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. A torcida do Fluminense sabe reconhecer um verdadeiro líder em campo. E quando esse líder é ninguém menos que Fábio, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, suas palavras ecoam com força nos corações tricolores. Aos 44 anos, o experiente arqueiro segue defendendo a camisa do Flu com a mesma entrega e seriedade de um garoto que sonha com o primeiro contrato profissional. Mas mais do que defesas milagrosas, Fábio tem demonstrado um senso de responsabilidade que merece todo o nosso respeito. E foi exatamente esse espírito que ele levou à zona mista após a derrota para o São Paulo no Morumbis. O placar de 3-1, num confronto em que o tricolor carioca até começou com alguma organização, foi mais um golpe duro nesta fase instável da equipe no Brasileirão. Já são 5 derrotas seguidas na temporada de 2025, 4 delas na competição nacional. O time, que chegou a flertar com as posições mais altas da tabela, agora marca a 12ª colocação, estacionado nos 20 pontos. Mas o jogo contra o São Paulo, apesar do resultado, teve um personagem que se destacou com bravura: Fábio. Em meio a um jogo tenso e cheio de falhas coletivas, o goleiro brilhou em momentos decisivos. Defendeu um pênalti com categoria, fez defesas difíceis, orientou a zaga, gritou, comandou. Ele fez o que pôde. Mas nem toda a segurança e experiência debaixo das través foi suficiente para impedir a derrota. E isso mexeu com ele. No fim da partida, com a honestidade que só os grandes têm, Fábio falou. Não se escondeu. Olhou para os microfones e câmeras e foi direto. É preciso mudar. E mudar logo. Não adiantava mais olhar para a campanha emocionante no Mundial de Clubes, onde o Fluminense honrou a camisa e foi além das expectativas. Aquela história, por mais linda que tenha sido, já ficou no passado. O presente exige reação. Fábio foi claro ao dizer que, dentro do próprio grupo, a pergunta mais feita é a que ecoa entre os torcedores: o que está acontecendo com o Fluminense? Por que a queda tão brusca de desempenho? Por que tanta apatia em campo? E ele mesmo admitiu que não há uma resposta única, mágica ou simples. O que há, segundo suas palavras, é a necessidade de melhorar em tudo. Mais concentração, mais entrega, mais foco, mais atitude. E é aí que Fábio mostra porque é um exemplo a ser seguido. Ele não aponta o dedo. Não joga a responsabilidade para o técnico, nem para a diretoria, nem para os companheiros. Fala como alguém que se sente parte da solução. Fala como um atleta que entende o tamanho do clube que defende. E é isso que o torcedor quer ver. Um elenco que não se acomoda, que não se contenta com vitórias passadas. Fábio lembrou que o Fluminense começou bem o campeonato, com atuações convincentes e vitórias que empolgaram. O time deu orgulho, mostrou personalidade, encarou adversários com coragem. Esses bons momentos foram fundamentais para dar confiança antes do Mundial. Mas, depois da competição internacional, parece que o espírito vencedor ficou no avião de volta. O que se viu nos últimos jogos foi um time sem brilho, sem aquela intensidade que o torcedor tanto admira. Mas se tem alguém que ainda mantém essa intensidade, é Fábio. O veterano não para. Treina com seriedade, lidera com postura, fala com sinceridade. E essa cobrança pública, feita de forma respeitosa, mostra que ele está comprometido com a reconstrução da confiança da equipe. Ele sabe que o campeonato é longo, que ainda há tempo de se recuperar, que há qualidade no elenco. Mas também sabe que a recuperação passa por uma mudança imediata de comportamento. Aos 44 anos, Fábio não precisa mais provar nada a ninguém. Sua carreira já está marcada por títulos, por atuações memoráveis, por profissionalismo exemplar. Mas ele escolheu seguir em campo, defendendo o Fluminense com dignidade. E isso diz muito sobre seu caráter. Porque para um goleiro com essa trajetória, seria fácil se acomodar, aceitar o papel de coadjuvante, ou mesmo sair de cena. Mas não. Fábio está ali, no olho do furacão, dando a cara a tapa, se posicionando, exigindo mais de si mesmo e dos companheiros. E a torcida, que já conhece bem sua história, só pode sentir orgulho. Não é todo dia que se vê um atleta com esse nível de entrega e responsabilidade. Fábio quer mais. Não aceita ver o Fluminense se arrastando em campo. E ele está certo. O clube é grande demais para viver de lembranças. É preciso agir no presente para construir um futuro digno de sua tradição. O momento pede reação. E se for para se inspirar em alguém, que seja em Fábio. Sua cobrança não é negativa. Pelo contrário,
É um alerta vindo de quem ama o que faz. É uma sacudida necessária, uma chamada à consciência coletiva. Porque só com união, suor e comprometimento o Fluminense vai reencontrar o caminho das vitórias. E com Fábio no gol, a esperança nunca morre. Ele continua sendo um dos pilares desse time, dentro e fora do campo. E sua voz, nesse momento delicado, tem o peso que poucos têm. Vamos à segunda notícia. O momento do Fluminense não é fácil, e como torcedor apaixonado, é impossível não se sentir frustrado com o que estamos vendo dentro de campo. A derrota para o São Paulo por 3-1, no Morumbis, foi apenas mais um capítulo de uma sequência que vem incomodando profundamente. Já são 5 derrotas consecutivas, 4 delas no Campeonato Brasileiro, e o time que parecia embalar em certos momentos agora parece perdido, sem identidade e, o pior, sem confiança. O que chama atenção, além dos resultados, é a quantidade de mudanças que o técnico Renato Gaúcho vem fazendo. Renato é um treinador competente, com currículo vitorioso e respeito dentro do clube, e não tenho dúvida de que ele tem condições de reverter esse cenário. No entanto, é impossível ignorar que essas alterações constantes na escalação estão prejudicando o desempenho do time em campo. O entrosamento, que é essencial para qualquer equipe de futebol, simplesmente desapareceu. E no meio desse turbilhão, há uma situação que simboliza bem o momento atual do clube: o afastamento de Paulo Henrique Ganso da equipe titular. Nosso camisa 10, um jogador de técnica refinada, inteligência tática e que já foi peça fundamental em diversas vitórias, hoje amarga o banco de reservas. E não estamos falando de 1 ou 2 partidas fora do time titular. Ganso não inicia uma partida desde o dia 21 de junho, na vitória sobre o Ulsan, da Coreia do Sul, pela Copa do Mundo de Clubes. Desde então, seu protagonismo foi reduzido a esporádicas participações, entrando nos minutos finais e sem tempo suficiente para fazer a diferença. Na última partida, contra o São Paulo, ele só foi acionado depois dos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Lima. Um jogador da qualidade de Ganso, com a experiência que tem, precisa de mais minutos, precisa de sequência. Ele é daqueles jogadores que só encontram seu ritmo jogando, sentindo o campo, respirando o jogo. E sem essa continuidade, não há como esperar que ele entre e resolva tudo em poucos minutos. Na coletiva após o jogo, Renato Gaúcho falou sobre Ganso. Disse que ele faz parte do grupo, que está tendo oportunidades como os demais, e destacou que quem entra precisa ter entrega e foco. Claro, é justo exigir isso. O futebol hoje não permite acomodação, ainda mais em um momento conturbado como o que vivemos. No entanto, parece haver algo além da simples escolha técnica. Desde aquela substituição no intervalo contra o Ulsan, surgiram boatos de uma possível tensão entre o treinador e o jogador. Renato nega qualquer problema, mas o afastamento prolongado do meia alimenta a especulação. Como torcedor, a gente não pode fingir que não vê o que está acontecendo. A impressão é que, mais do que critério técnico, existe um ruído interno que está pesando nas decisões. E isso é extremamente prejudicial para o Fluminense. Ganso pode até não ter o vigor físico de um jovem de 20 anos, mas sua capacidade de ditar o ritmo do jogo, encontrar passes improváveis e pensar o futebol de maneira diferente, fazem dele um jogador único no elenco. Renato, como comandante, precisa buscar alternativas, sim. Precisa testar formações, encontrar soluções, tentar reverter a má fase. Mas o excesso de mudanças está dificultando mais do que ajudando. Toda rodada vemos uma nova formação, uma nova dupla de volantes, um novo trio de ataque. Como o time vai ganhar corpo, se consolidar, se todo jogo começa do zero? O meio-campo, que sempre foi um setor de excelência no Fluminense, hoje é o retrato da desorganização. E não é porque falta qualidade. Temos jogadores talentosos, mas estão sendo usados de forma aleatória, sem um plano claro. E nesse caos, Ganso é deixado de lado, como se fosse um luxo que não podemos mais bancar. Só que a verdade é o oposto. Justamente em um momento como esse, em que o time carece de lucidez, de controle de bola, de alguém que pense o jogo com calma, o camisa 10 se faz ainda mais necessário. Ganso, quando motivado e bem utilizado, é capaz de transformar o andamento de uma partida. Ele pode não correr como um velocista, mas sua leitura de jogo, seu toque refinado e sua tranquilidade são armas valiosas. E, acima de tudo, ele já mostrou inúmeras vezes que tem identificação com o clube, com a torcida, com o projeto. Não dá para simplesmente colocá-lo no banco como se fosse um jogador comum. Entendo que Renato Gaúcho quer sacudir o grupo. As derrotas doem em todos nós, e imagino que para ele, que já viveu tantos momentos grandiosos no futebol, também seja angustiante ver o time patinar. Só que essas sacudidas não podem virar perseguições veladas.
Não estou dizendo que ele esteja perseguindo Ganso, mas a sequência de jogos no banco, somada ao silêncio que perdurou por semanas, causa essa percepção. E isso, dentro de um elenco, se espalha. O ambiente vai ficando pesado, e a instabilidade se agrava. O torcedor quer ver o Fluminense vencer, claro. Mas também quer ver um time com identidade, com alma, com um modelo de jogo que faça sentido. E isso passa por encontrar um equilíbrio entre juventude e experiência, entre força e inteligência, entre velocidade e cadência. Ganso representa essa cadência. E se ele estiver fisicamente apto, se estiver comprometido com o grupo, como sempre esteve, não há razão para continuar sendo preterido. Renato precisa rever essa postura. Confio nele, acredito no seu trabalho, e sei que ele pode dar a volta por cima. Já provou isso antes. Mas ninguém consegue acertar quando muda demais. É preciso estabilidade, é preciso convicção. E, principalmente, é preciso valorizar quem já entregou tanto por esse clube. A torcida do Fluminense é exigente, mas também sabe reconhecer a grandeza. E tanto Renato quanto Ganso são nomes importantes da nossa história recente. Está na hora de unir forças, colocar o ego de lado, e pensar exclusivamente no bem do time. Porque o que queremos, todos nós, é ver o Fluminense forte novamente, disputando as primeiras posições, jogando bonito e com orgulho de vestir essa camisa. Agora vamos à terceira notícia. A nação tricolor pode estar prestes a receber um reforço daqueles que chegam para fazer a diferença. E, convenhamos, é exatamente isso que o nosso Fluminense precisa neste momento. Um nome que agregue qualidade, intensidade e identidade ofensiva. Lucas Ribeiro, que atualmente veste a camisa 10 do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, é um desses jogadores que não surgem todo dia. Um talento lapidado fora do Brasil, mas que carrega no corpo e na alma o DNA do futebol brasileiro. Natural de Santa Helena, no Maranhão, Lucas tem 26 anos e um estilo de jogo que mistura ousadia com inteligência. A cidade onde nasceu pode ser pequena, com pouco mais de 40 mil habitantes, mas o futebol que ele apresenta é de gente grande. O garoto que saiu do interior do Maranhão para conquistar espaço no futebol internacional está muito perto de viver o sonho de atuar no Brasil, e melhor ainda, de vestir a camisa do Fluminense. A trajetória do Lucas é daquelas que merecem respeito. Ele nunca jogou profissionalmente por clubes brasileiros. Sua base começou no Sampaio Corrêa e passou também pelo Moto Clube, dois times tradicionais do futebol maranhense. Depois disso, ele teve uma rápida passagem pela base do Pinheiros, em São Paulo, onde brilhou num campeonato regional que lhe abriu as portas para o futebol europeu. E foi com apenas 17 anos que o menino fez as malas e partiu rumo à França para defender o Valenciennes. De lá para cá, a história de Lucas Ribeiro ganhou capítulos importantes. O atacante teve experiências em clubes da Bélgica, um futebol que exige tática e imposição física, e que serviu como laboratório para moldar seu jogo. Foram anos de aprendizado, adaptação, desafios e, principalmente, evolução. Quando recebeu a proposta do Mamelodi Sundowns, decidiu aceitar o desafio de atuar na África do Sul, uma liga que vem se desenvolvendo a passos largos e que oferece estrutura, competitividade e projeção continental. E foi justamente com a camisa do Mamelodi que Lucas atingiu um novo patamar. Na temporada 2024-2025, o brasileiro foi simplesmente o artilheiro da Liga Sul-Africana, com 16 gols marcados e 9 assistências distribuídas em 26 partidas disputadas, um aproveitamento que mostra não apenas sua capacidade de finalizar, mas também de participar ativamente da construção ofensiva da equipe. Lucas Ribeiro não é aquele atacante que some do jogo, que fica esperando a bola no pé. Ele é presente, ativo, procura o jogo, se movimenta bem entre as linhas, tem visão para dar o passe final e frieza para definir quando precisa. E aqui entra um ponto fundamental: ele não é só um finalizador. Lucas também pensa o jogo como um camisa 10 clássico, mas atua com a intensidade de um ponta moderno. Isso o torna um jogador raro e extremamente versátil. Pode jogar como meia armador, segundo atacante, ou até mesmo aberto pelos lados. No Mamelodi, ele foi utilizado em todas essas funções, sempre entregando resultado. O cara é diferenciado. E digo isso como torcedor, porque dá pra ver que ele tem talento e compromisso. Lucas também teve participação importante na campanha do Mamelodi Sundowns na última edição da Copa do Mundo de Clubes. Foi ali, inclusive, que ele chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Não foi à toa. Em campo, ele foi incisivo, não se escondeu nos jogos grandes, mostrou personalidade diante de adversários mais tradicionais e atuou como se estivesse vestindo a camisa de um gigante europeu. E é isso que encanta: a coragem. E convenhamos, ele tem a cara do Fluminense. Um jogador criativo, leve,
com faro de gol, que gosta de atuar com a bola no pé e pensa o futebol de maneira ofensiva. O tipo de jogador que a torcida gosta de ver no Maracanã. A gente quer ver jogador que corre, que briga pela bola, mas que também sabe fazer mágica com ela. E Lucas Ribeiro pode oferecer isso. Claro que a adaptação ao futebol brasileiro pode trazer desafios. Afinal, ele nunca atuou profissionalmente por aqui. Mas não é como se ele fosse um desconhecido. Ele já provou seu valor em ligas competitivas, jogou campeonatos internacionais, teve desempenho de destaque em várias temporadas e se firmou como referência técnica onde passou. Além disso, está no auge da forma física e mental. Está confiante, maduro e sedento por novos desafios. Isso tudo faz diferença. E não dá para ignorar o impacto positivo que ele poderia ter em um elenco que está precisando de mais alternativas ofensivas. Hoje, o Fluminense carece de jogadores que tenham essa capacidade de improviso, de furar bloqueios defensivos, de resolver jogos em uma jogada individual. Lucas tem essa característica. Ele pode ser aquele nome que desequilibra, que atrai marcação, que muda o panorama de uma partida travada. Outro fator que me anima é a postura do próprio jogador. Em entrevistas, ele já deixou claro que a ida para o Mamelodi foi a melhor decisão da carreira até agora, justamente porque encontrou um clube estruturado, competitivo e com objetivos claros. Isso mostra que ele é um atleta que pensa no coletivo, que se importa com o ambiente, com planejamento. Não é um aventureiro. Se vier para o Fluminense, será porque acredita no projeto, e isso conta muito. A diretoria já fez os primeiros contatos para entender as condições da negociação. E, sinceramente, espero que avancem com isso. Jogadores como Lucas Ribeiro não aparecem sempre. É uma oportunidade interessante de trazer um nome com qualidade técnica, bagagem internacional e vontade de crescer ainda mais. Ele não é promessa, é realidade. Está pronto para dar um salto maior na carreira, e o Fluminense pode ser o palco ideal para isso. É um perfil que se encaixa muito bem com a ideia de um time mais leve, mais criativo, que propõe o jogo. A presença dele poderia abrir espaço para novas dinâmicas ofensivas, formar boas duplas com outros jogadores do setor e, principalmente, oferecer novas soluções. O momento do clube exige inteligência para investir bem, e Lucas Ribeiro parece ser uma aposta segura. Como torcedor, eu quero ver o Maracanã vibrando com dribles desconcertantes, gols importantes e atuações que levantem o público. Quero ver um jogador vestindo nossa camisa com orgulho e jogando com alma. Lucas Ribeiro, pelo que vem mostrando, tem tudo para ser esse cara. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!